O socialista Antônio José Seguro venceu o segundo turno da eleição presidencial de Portugal no domingo, 66,8% dos votos, derrotando André Ventura do Chega, que ficou com 33,2%. Devido a tempestades e alagamentos em Portugal, o Ventura pediu um adiamento, mas a autoridade eleitoral manteve o calendário. Cerca de 20 locais foram muito afetados e adiaram a votação por uma semana, atingindo aí perto de 37 mil eleitores. Seguro foi considerado pela mídia portuguesa como a resposta ao medo de parte dos portugueses em relação ao André Ventura. O Chega, porém, registrou seu maior número de votos histórico. Interessante aí a questão da eleição portuguesa por demais. A gente cobriu isso anteriormente no primeiro turno, onde, como não se suspeitava, André Ventura, o direitista mais radical em Portugal, conseguiu então um lugar no segundo turno. O candidato que esperava-se poderia ganhar ficou lá para o quarto, quinto lugar e a coisa se polarizou mais e mais. Uma das grandes histórias da política europeia, um crescimento exponencial da direita em uma série de países. Vox na Espanha, Nigel Farage no Reino Unido, na Reunião Nacional na França, AfD na Alemanha, até Geert Wilders, que teve um revés, mas segue com uma ascensão na Holanda. Por aí a gente vê um panorama da política europeia. Vale a pena acrescentar que quando se fala da presidência de Portugal, tem um adendo. É um órgão que tem menos poder do que, por exemplo, o primeiro-ministro, uma instituição com menos poder do que o primeiro-ministro. E até alguns direitistas falavam que não deveriam votar no André Ventura porque queriam que ele tentasse a disputa para ser primeiro-ministro, não para ser presidente, um cargo que teria aí um quê mais simbólico. Eu fui a fundo com o José Carlos Sepúlveda nisso anteriormente, quem quiser pode procurar a reportagem do primeiro turno. Enquanto, pessoal, o vídeo já volta, Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Isso em Hong Kong, Jimmy Lai, magnata da mídia e um crítico ferrenho do Partido Comunista Chinês, recebeu hoje pena de 20 anos de prisão. Ele é um cidadão britânico, de 78 anos, negou as acusações e disse ao tribunal que é um preso político. A gente tem que recapitular o que acontece com Lai, quando teve os protestos imensos em 2019 em Hong Kong contra a lei de extradição. Era um momento onde o Partido Comunista prosseguia para consolidar poder sobre o território, antes do prazo previsto. Lai administrava o jornal Apple Daily, um dos principais do território. Ele era um crítico ferrenho do Partido Comunista, como a gente falou aqui, e depois foi preso como um dissidente. E se ele fala de ser um preso político, esse é também o entendimento da comunidade internacional. Com 78 anos, condenado a 20 anos, essencialmente, está recebendo uma pena de morte. Os juízes condenaram ele por duas acusações de conspiração de conluio com forças estrangeiras e por publicação de material sedicioso, quando ele criticava o Partido Comunista da China durante os protestos de 2019. No caso mais emblemático da Lei de Segurança Nacional que foi imposta pelo Partido Comunista até agora. A sentença é a mais dura que foi aplicada sob essa legislação, segundo o próprio tribunal. 6 ex-dirigentes do jornal de Lai, o Apple Daily, que pertenciam então a Lai, e outros réus pegaram de 6 a 10 anos. A gente teve também um envio, claro, do México, então de auxílio humanitário, conforme a gente cobria anteriormente. E na Venezuela, o ex-deputado oposicionista Juan Pablo Guanipa foi levado à força em Los Chorros, em Caracas, poucas horas depois de ser solto. E essa é uma notícia interessante, tá? É um ex-deputado oposicionista, líder de oposição na Venezuela, Juan Pablo Guanipa. Ele havia sido solto, foi manchete internacional, líder de oposição solto na Venezuela. Depois, horas depois, ele foi sequestrado, sem se saber exatamente do que se tratava o sequestro. Segundo Maria Corina Machado, ela que delatou então que ele havia sido sequestrado. Ela disse que homens armados à paisana chegaram em 4 veículos, sequestraram ele. O Ministério Público alegou que o Guanipa descumpriu condições da libertação e anunciou uma nova prisão, pedindo aos tribunais que adotem prisão domiciliar. O filho Ramon Guanipa afirmou que a ação ocorreu perto da meia-noite de hoje e envolveu cerca de 10 homens. Meia-noite, então, de ontem, né? Guanipa estava preso desde maio de 2025 e agora, depois de poucas horas, cerca de 4 solto, está preso de volta. Enquanto isso, uma atualização, a gente ia ter na sexta-feira aquela negociação entre os Estados Unidos e o Irã. Para você que tem acompanhado isso de perto conosco, vamos a um breve update. As negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear terminaram, quem diria, sem avanço, depois do encontro de sexta-feira no Omã. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores,
do Irã deve levar à próxima rodada um texto de princípios e a posição oficial do Irã sobre as exigências americanas. Com o impasse, Washington também volta a considerar uma operação militar. Netanyahu vai para Washington, vai se reunir com Trump e claro que o encontro pode ser decisivo nesse debate. Israel temeria um acordo limitado com o Irã e quer que qualquer acerto inclua temas como mísseis e o apoio do Irã a grupos terroristas. Para encerrar, a gente também teve a breaking news agora do meio da tarde. Eu acompanho com vocês esse vídeo que a gente tem aqui. Os Estados Unidos apreenderam um navio que saiu do Caribe, no Indo-Pacífico. No recado que foi publicado pelo Departamento de Guerra americano, anteriormente Departamento de Defesa, mudaram o nome, eles falavam, estão aí as imagens divulgadas, que nós vamos chegar em você assim que seu combustível acabar ou antes do seu combustível acabar. Você vai ficar sem combustível antes de conseguir fugir de nós. Um barco, então, que saía do Caribe, da Venezuela, um petroleiro apreendido pelos Estados Unidos no Indo-Pacífico. E as imagens fortes que você está vendo, Eles sempre divulgam, mas essas estão com uma resolução maior do que normalmente, estão coloridas. Muitas das apreensões são feitas de noite ou de madrugada, não estão com essa resolução toda como está esse vídeo.